mais ou menos uns 3 anos atrás, eu gravei um vídeo e postei aqui no YouTube, né? Como que foi a situação desse vídeo, né? Eu um dia tava na rua com a minha sogra, minha prima mais nova, quando parei num posto de gasolina e o freio de mão travou, né? Eu pisei no freio de mão, aquele freio de estacionamento no pé, né, da Santa Fé, e o freio de mão travou. E aí, falei, poxa, vamos lá, né? Eu tenho uma experiência com robótica, tenho uma experiência com engenharia. Falei, vamos dar uma procurada aqui. Chamei o guincho demorando, já era de noite. Minha esposa e meus filhos estavam em casa. Falei, nossa, preciso voltar para casa, né? Vou tentar resolver isso daqui. Entrei debaixo do carro, procurei, consegui localizar uma espécie de uma pecinha, né? Um botãozinho ali que acionava algum sensor que fazia com que a gente pudesse destravar o freio de mão. E aí eu peguei, consegui destravar, cancelei o guincho, fui para minha casa. E eu tava em casa no outro dia, pensando, né? Falei, poxa, imagina quantas pessoas que não passaram por esse mesmo tipo de situação, ou passam por esse mesmo tipo de situação, e procuram lá no Google, como eu procurei, procuram lá no YouTube um vídeo que instrua como que faz para destravar, para pelo menos naquele momento ali ele conseguir sair daquela situação. Eu falei, quer saber? Peguei meu celular, gravei um vídeo bem amador mesmo, né? De descalço, com o carro tudo sujo, sem iluminação, sem nada. Era realmente uma forma de conseguir, de forma objetiva e clara, ajudar as pessoas o máximo possível. Fui lá, entrei no YouTube, vi como criava uma conta, criei uma conta e postei esse vídeo. E aí, surpreendentemente, com o tempo, eu fui vendo ali, quando eu acessava por acaso, comentários, visualizações, né? Recentemente eu entrei lá, tinham 18 mil visualizações, uma série de comentários agradecendo e tudo mais. E aí me fez, né, pensar numa necessidade de eu também desenvolver um outro vídeo aqui, de criar um outro vídeo rapidinho, bem breve, para poder falar sobre um assunto que eu realmente acho muito importante. E a grande maioria dos comentários, se vocês acessarem lá os comentários, eles agradecem a Deus, né? Eles colocam como Deus a pessoa que me colocou naquela situação para poder ajudar, para poder direcionar como que eles poderiam passar por aquela situação. E é exatamente de Deus que eu quero falar aqui com vocês hoje, né? O quanto naquela situação, a minha experiência de vida, por trabalhar com robótica, por ter feito engenharia no passado, me facilitou de conseguir resolver aquela situação, né? E recentemente eu tive uma pessoa bem próxima de mim que me questionou, né? Em relação a isso, né? O porquê do Jesus Cristo ser o caminho, né? O porquê de eu entender Deus como o meu caminho, como o Criador, como tudo, né? E não porque porque eu não enxergo isso como uma energia, como um universo, como um estalar de dedos que fez com que tudo isso existisse. E tem muito a ver, né? Por isso que eu estou comentando esse vídeo passado com a situação deste vídeo, exatamente, né? O vídeo, qualquer pessoa que assistiu esse vídeo, as 18 mil pessoas, teriam totalmente capacidade de, por si só, localizar aquela peça, teriam capacidade de solucionar aquela situação por si só. Mas, da mesma forma que você pode enxergar como universo, como o Criador, como o que for, existe o Jesus Cristo como caminho, como guia, como referência da forma como nós devemos agir. Existe um Jesus Cristo, existe um Deus que é maior, que direciona pra gente a forma como nós devemos agir, que direciona o caminho que nós devemos seguir. Então a gente pode decidir andar com a força dos nossos braços, a gente pode decidir andar com a base do nosso conhecimento, com a base da nossa sabedoria, e entender que isso é o suficiente para fazer com que a gente consiga ser feliz, ou que a gente encontre sentido na nossa vida, nessa passagem que nós temos aqui. Mas Jesus Cristo é o único que é capaz de conseguir transmitir pra gente essa energia, essa conexão que muitas vezes julgam sentir do universo. É o Espírito Santo falando com você, e a gente pode, obviamente, agir muitas vezes, conforme a parábola da videira, segundo o comportamento de Jesus Cristo e segundo aquilo que ele quer pra gente, mesmo não tendo o entendimento que existe um Deus que cuida da gente.
mas é Deus o único que pode nos trazer propósito, Deus é o único que pode nos trazer direção, Deus é o único que pode nos trazer sentido na vida. A gente entender que Jesus Cristo, ele veio como uma referência da forma como nós devemos agir, com altruísmo, com generosidade, com perdão, com adoção. Então, é por isso que hoje, da mesma forma que lá no passado 18 mil pessoas assistiram meu vídeo e ajudou muita gente, eu acredito também que esse vídeo, de alguma maneira, pode tocar você hoje. Ele pode ser um vídeo que pode fazer com que você comece a querer fazer essa busca por Deus. Pode fazer talvez aquela pessoa que por conta de uma religião no passado se afastou, uma pessoa que talvez por uma experiência, por uma expectativa criada, acabou se afastando de Deus. Mas por meio desse vídeo, eu venho convidar vocês a buscar Deus de coração aberto, buscar Deus através da palavra, entender que Deus, ele é a direção, e entender que Deus, ele vai ajudar você em todas as situações que você pode passar. Vai fazer com que você aprenda a lidar com uma situação de dificuldade, vai fazer com que você aprenda a lidar numa situação de crescimento, né? Então, sobre o transbordo, sobre o proporcionar, sobre o quanto isso é importante, sobre quanto a nossa vida ela tem a ver com o que a gente pode proporcionar para o outro, e não apenas aquilo que a gente pode proporcionar para nós mesmos, que da mesma forma que Jesus, da mesma forma que os seus apóstolos conceberam milagres na vida dos outros, nós também somos capazes de conceber, através do Espírito Santo, milagre na vida de outras pessoas, da mesma forma que Jesus é capaz de conceber milagres na nossa vida. Então eu convido você para conhecer Jesus, para buscar Jesus como a gente muitas vezes busca tantas outras coisas, né? Como a gente busca coisas materiais, como a gente coloca como objetivo na nossa vida apenas coisas que possam nos enriquecer com o dinheiro, ou a gente coloca o dinheiro acima das coisas, ou a gente realmente entra dentro de um sistema, né? Como retrata aquele filme da Matrix, né, onde a gente simplesmente age inconscientemente. Então, o agir com Deus, ele é um agir consciente, ele é você viver no tempo de Deus, é você se encontrar dentro do tempo de Deus, porque aí você com certeza vai estar caminhando para aquilo que é o seu propósito na Terra. Então, eu convido vocês para poder buscar a Deus. Se esse vídeo ele fez algum tipo de sentido para você, deixa um comentário para a gente poder conversar e eu poder mais uma vez dividir tudo que eu tenho de experiência com Deus e dividir com vocês algo que fez a total diferença na minha vida, que me salvou não apenas naquela noite, mas salvou realmente na minha vida. Então fiquem com Deus, um grande abraço, sucesso!